No vídeo de hoje vamos falar da lesão do Lucas Evangelista, o quão grave é. Vamos falar de como o Palmeiras agora vai jogar, né? Qual a formação, quais as possibilidades. E eu tenho uma bomba sobre essa lesão do Lucas Evangelista que ninguém até agora falou. Mas eu vou falar para vocês. Bora pra vinheta! Fala galera, eu espero que vocês estejam bem, eu sou o Dinei Siqueira e esse é o canal Pacto Alviverde, canal para falar de futebol de maneira alegre, divertida e descontraída, isso mesmo. E como já se suspeitava, eu até falei no vídeo anterior, né, o Lucas Evangelista teve uma lesão, e lembra que eu falei, acho que eu fui o único que falei, né, todo mundo falou de lesão muscular, e eu tinha falado que ali a musculatura era muito próxima da inserção do tendão, né? Eu sou, para quem tá chegando agora, eu sou educador físico, trabalhei com futebol durante muito tempo, né? Em diversas categorias, tanto na formação quanto futebol feminino, masculino no principal. E até hoje trabalho com performance, com atividade física, então atuo nessas áreas e tenho um conhecimento bem grande em recuperação de atleta, tá? Então, quando eu falei ontem, eu já falei com algum conhecimento, ainda sem saber de resultado de exames, de se havia lesão ou não, eu já levantei a bola aqui, que ele poderia ter rompido a musculatura ou rompido um dos tendões, e foi o que aconteceu. Ele teve uma lesão, né, no tendão do posterior de coxa, né, e ali a inserção ela é muito próxima ao glúteo, por isso que se vocês voltarem lá na cena do Evangelista, ele não consegue nem levantar. Ele cai, já bota a mão, já vira e não consegue se mexer. Por quê? Causa dor, mas o rompimento do tendão também impede o movimento. Então ele, além de estar sentindo naquele momento muita dor, ele também não tinha um movimento, ele não conseguia fazer um movimento. Tá? Bom, ele vai ter que passar por cirurgia e a gente deseja que dê tudo certo. A recuperação é de 3 a 6 meses, né? Normalmente para esse tipo de lesão. A gente sabe que o departamento médico do Palmeiras é um departamento médico extremamente capaz, né? O núcleo de saúde e performance do Palmeiras tem feito assim, um trabalho espetacular, tanto na prevenção quanto no tratamento e recuperação. Então a gente deseja que, cara, o Evangelista estava voando, jogando muito bem, e a gente deseja que ele tenha uma pronta recuperação. A gente sabe que dificilmente ele volta ainda esse ano, tá? De verdade. A gente tá em final de setembro, começo de outubro, né? Então, outubro, novembro, dezembro, 3 meses. Muito difícil dele voltar. Até porque depois da volta, né, vai ter a cirurgia, a recuperação pós-cirúrgica, aí depois ele vai para o fortalecimento, para a recuperação, aí ele entra no processo de, né, aquela transição de chinelo para chuteira, que é voltar ao campo. Então, infelizmente, esse ano eu acho muito difícil, tá? Mas, Evangelista, que você se recupere, que você fique bem, se recupere bem, e que ano que vem você possa ajudar muito o nosso Verdão. Você tava voando. Vou deixar a bomba por último, tá? E aí, vamos trazer quais as possibilidades do Palmeiras jogar agora sem o Lucas Evangelista? Bora lá. Sem o Lucas Evangelista, as opções que nós temos são: a primeira, que é a que todo mundo está falando, que seria a mais natural. Recuar o Andréas Pereira para fazer o camisa 8. O Andréas Pereira jogaria de 8, né? Então ele jogaria de 8 e entrariam na frente ali, na posição de 10, que é a que ele faz hoje. Entraria ou o Maurício, ou o Veiga, ou o Facundo. São as 3 opções, tá? Existe a opção do Alan também? Existe também, mas eu acho que dessas o Alan é a menos provável ali nessa posição. Porque nessa posição seria uma posição mais de armador, né?
Posição de armador no esquema que o Palmeiras está jogando hoje, tá? No esquema que o Palmeiras está jogando hoje. Que seriam com 2 meias, né? Hoje seria Andréas Pereira e Felipe Anderson, os 2 meias, né? Se a gente recuar o Felipe Anderson, a gente colocaria um outro meia e manteria o mesmo esquema. Então essa é a primeira opção. A segunda opção seria centralizar o Felipe Anderson e colocar um ponta, né? Um ponta para fazer ali essa função de jogar com 3 jogadores no ataque, né? Vitor Roque centralizado, Flaco Lopes recuando e um outro ponta ali. E esse ponta poderia ser aí sim o Alan e aí sim o Facundo. Essas seriam as 2 opções. Daria para improvisar o Veiga que já jogou ali? Sim, daria para usar o Veiga que já jogou ali, tá? O Maurício também? Também. Mas aí eu acho que o Maurício seria a última opção, né? Na primeira opção seria o Alan a última opção. Na segunda opção, que seria trabalhar com 3 atacantes, o Maurício para mim seria a última opção, né? Acho que Alan, Facundo e Veiga estariam na frente. Todas essas opções recuando o Andréas para jogar de 8. Qual seria a terceira opção? E aí, para mim, seria a opção correta, tá? Eu optaria por essa, eu faria essa opção. Manter o Andréas Pereira como 10, e aí uma informação, tá? É uma informação lá de dentro. Por que que o Andréas jogou de meia até então? Desde que chegou ao Palmeiras, ele vem jogando de 10, de camisa 10, né? Ele é o camisa 8, mas na posição do 10, armando as jogadas. Por quê? Porque ele pediu ao Abel para jogar nesta posição porque ele entende que na seleção brasileira ele tem mais chances de disputar esta posição, esta vaga, tá? Então isso é uma informação, beleza? Bora. Então, eu manteria, né, Andréas Pereira junto com o Felipe Anderson na organização das jogadas e, como camisa 8, eu colocaria o Alan. Por quê? O Alan tem um poder de marcação grande, tem um poder de organização grande, já são 2 pontos positivos. Ele se desloca com muita facilidade pelo meio de campo, terceira vantagem, né? E a quarta vantagem é que ele é um garoto, moleque, tem pulmão para correr, subir, descer, organizar, passar pela ponta, voltar. Então, para mim, ele seria a melhor opção. A segunda opção seria o Veiga. Sim, o Veiga. Ah, mas aí improvisar o Veiga de 8, será? Eu, a princípio, colocaria o Veiga para fazer o que o Richard Rios fazia, que é o camisa 8 que sai para o jogo. E aí seria possível, inclusive, alternar por várias vezes Andréas e Veiga na organização das jogadas, tá? Ficaria ali um time com meio de campo ali rodando, com 3 jogadores, né? Felipe Anderson, Andréas e Veiga rodando entre eles. Para mim, tá, seriam as melhores opções, tá? Amanhã a gente vai saber como que o Abel vai fazer, né? Amanhã a gente tem Palmeiras e Vasco no Allianz Parque. Amanhã a gente vai descobrir o que o Abel decide, como ele quer improvisar, se ele de repente vai manter o Emiliano junto com o Aníbal Moreno, que foi a primeira opção, né? A opção que ele teve contra o Bahia, que particularmente acho que funciona se treinar. Do jeito que entrou não funcionou, né? Mas vamos ver, tá? Bora pra bomba? Bomba. Vocês lembram que no jogo contra o River Plate, nós tivemos uma presença ilustre no Allianz Parque para assistir o jogo, né? Nós tivemos a presença de Carlo Ancelotti, exatamente, o técnico da seleção brasileira, no estádio do Palmeiras para assistir o jogo, e ele foi lá ver o desempenho dos jogadores do Palmeiras, né? E também o desempenho dos jogadores do River Plate, por que não? Porque ele tem que estudar os adversários, né? E isso é informação, ninguém falou disso, tá? Tô falando em primeira mão aqui, amanhã vocês vão ver um monte de gente falando. Informação, essa notícia vai sair, tá?
Me aguardem. Não, deixa. Cara, só essa informação, vale o seu like, vale um comentário, vale você se inscrever no canal. Gente, vocês não têm ideia do quão difícil é ir atrás dessas coisas e conseguir essas informações em primeira mão. É primeira mão. Ninguém falou isso. Estou falando em primeira mão. Vamos lá. O Ancelotti foi ao estádio do Palmeiras, assistiu a partida do Palmeiras, avaliou positivamente o Andréas Pereira, tá? E ele avaliou positivamente um outro jogador que ninguém imaginava. E ele avaliou positivamente esse jogador e cogitou ter esse jogador na pré-convocação, né? Para quem não sabe, antes do técnico convocar, ele emite aos times, ele fala assim, olha, possivelmente convocarei tais jogadores. Esses jogadores estão na minha lista. E aí ele decide quais são os 23 ou os 30 que ele vai levar, né? Mas ele avisa todos os times, ó, São Paulo, ó, tô visualizando aí 3 jogadores seus. Corinthians, tô vendo 4 jogadores, Palmeiras, eu tô vendo esses 2, Flamengo, tô vendo... Então é isso que ele faz, tá? E após o jogo, ele sinalizou à diretoria do Palmeiras, a informação, de que Andréas Pereira está no radar dele para convocação. Agora vai ter convocação. É amanhã, se eu não me engano, a convocação, amanhã às 14. Se eu não me engano, é amanhã às 14. Convocação para a seleção brasileira. E... ai, que pena! Lucas Evangelista. Lucas Evangelista chamou a atenção do Carlo Ancelotti de forma extremamente positiva, mas, o Lucas Evangelista, ele comeu a bola no jogo contra o River. E o Ancelotti falou que já estava vendo ele, né, falou ali, né, falou, eu não estava lá, né, mas o que a informação é que ele se surpreendeu com o Evangelista e que ele poderia dar chances ao Evangelista na seleção brasileira. Cara, notícia muito top, mas que pena que o Evangelista se machucou. Que pena. Se o Ancelotti ia convocar ou não, é outra história. Se ele ia ter continuidade ou não, é outra história. Mas, cara, o Evangelista, ele com certeza vai ficar sabendo disso, né? Se ele já não sabia, com certeza ele vai ficar sabendo disso. E que isso seja mais energia e mais combustível para que ele se recupere o mais rápido possível e retorne aos gramados para jogar o que ele estava jogando pelo Palmeiras e muito provavelmente pela seleção brasileira, tá? Lembrando aqui, gente, isso é uma informação, tá? É bomba informação, daqui a pouco vocês vão saber estourar em tudo quanto é lugar, vocês vão saber disso daí, tá? E é isso, esse é o nosso trabalho. Eu tenho informações privilegiadas sim, vou buscar, a gente conversa, conheço bastante gente nesse mundo aí, e a gente traz em primeira mão para vocês sempre que é possível, tá bom? Tem um monte de coisa que eu fico sabendo que eu não posso falar, tá? Um monte de coisa, que aí a pessoa fala, e aí no final fala assim, cara, não fala. Putz, tá bom, é isso, beleza? Mas galera, é isso, então, ó, por favor, deixa seu like, cara, olha, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário, vem fazer parte do nosso pacto, esse pacto pelo futebol e pelo Palmeiras. Bora, vamos lá? Avante palestra!